Muito bom dia, minha gente querida, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vocês. Por aqui, Pastor Daniel, começando neste exato momento mais uma oração da manhã, nos caminhos de Tiago. E o tema da nossa oração de hoje é a guerra contra Deus. Este é o tema que estaremos abordando nesse momento. Antes de prosseguirmos aqui, eu gostaria de deixar aquele pedido muito mais do que especial. Fazendo isso, você vai apoiar o canal Acima da Média para que a plataforma possa indicar os vídeos do canal Acima da Média para outras pessoas. Então, o que você pode fazer? Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. O nosso texto devocional do dia de hoje é Tiago capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 4 ao versículo 10, que nos diz o seguinte, preste bastante atenção. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetam-se ao Deus Todo-Poderoso, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Palavras de Tiago no capítulo 4. Muito bem, minha gente querida, nós estamos analisando aqui 3 tipos de guerras citadas por Tiago no capítulo 4. Já foi mencionado aqui a guerra contra as pessoas, ou seja, contra os outros, a guerra contra si mesmo no dia de ontem e a guerra contra Deus, que é o que estaremos analisando hoje. Eu tenho aqui uma dica toda especial para aqueles que estão chegando aqui agora. Neste mês nós dedicamos um tempo especial para fazer esta devocional em caráter de estudo durante os 31 dias do mês. Então, se você voltar aqui ao primeiro dia, nós teremos lá a introdução ao livro de Tiago. E assim, consequentemente, cada dia uma nova lição e nós estamos avançando no livro. Já estamos no capítulo 4 e finalizaremos no dia 31 a 31ª lição, terminando então o nosso estudo devocional no livro de Tiago. Então volte e aproveite aí de todos os outros ensinos que já foram ministrados. A boa pergunta nesse momento então é: como um crente pode estar em guerra contra Deus? Eu acredito que todos aqueles que estão em plena ciência de sua vida cristã sempre tem essa preocupação. E a resposta a essa questão ela é bem simples. Nós podemos deixar ou nunca entrar em guerra com Deus, cultivando a amizade com Deus, ao invés de termos amizade com o inimigo das nossas almas. Tiago vai citar 3 tipos de inimigo que nós devemos tomar muito cuidado se o nosso desejo for o de agradar a Deus e ter paz com Deus. Um bom conselho? Agrade ao Senhor e o Senhor te abençoará. Mantenha a sua comunhão em dia com Ele. Nós temos 3 elementos muito importantes e que tentam nos afastar da presença de Deus. Nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos as tentações que estão dentro de nós, que partem dos impulsos da nossa carne. Agora então nós vamos discorrer sobre cada um desses elementos, começando com o primeiro deles, o mundo. Capítulo 4, versículo 4 vai dizer o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
A palavra que nós encontramos aqui como mundo é a palavra cosmos, e ela foi empregada em um sentido ético para indicar uma sociedade corrupta, ou o princípio do mal que opera entre os homens. A palavra mundo ela pode ser entendida por todos nós aqui como todo sistema que existe que é anti-Deus. Os cristãos podem tornar-se amigos do mundo e isso vai acontecendo aos poucos. Quero dizer que é um processo. Infelizmente, algumas pessoas começam muito bem a sua jornada cristã, mas conforme os anos vão passando, elas vão se esquecendo daquelas lições elementares, básicas e que têm poder para salvá-los, e vão caindo na sua fé, esmorecendo o ânimo na vida cristã, e o sistema então vai enredando novamente essas pessoas. Pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo referência a esse texto, ele apresenta o caminho desastroso que algumas pessoas percorrem, infelizmente, quando se tornam inimigas de Deus. Ele diz o seguinte: o primeiro passo é quando a pessoa então começa a ser enredada pelo mundo, ela então começa a se tornar amiga do mundo, capítulo 4, verso 4. Segundo, sendo contaminado pelo mundo. Quando nós lemos o capítulo 1, versículo 27, nós temos essa descrição de forma bem exata. Terceiro, quando a pessoa vai dando passos, observe, primeiro ela começa a se tornar amiga do mundo, depois ela é contaminada pelo mundo, e em terceiro lugar, ela começa a amar o mundo. 1 João 2, 15 a 17, vai dizer para nós que nós não podemos ser amigos do mundo. E por último, então, ele cita que depois de ser enredado pelo sistema, se tornando amigo dele, sendo contaminado por ele, tornando-se amante do mundo, nós vamos nos confortando e nos conformando com este mundo. Romanos 12, 2, Paulo vai ser bastante exato também nessa questão. O que nós precisamos entender é que a associação ao mundo é um adultério espiritual, por uma simples razão. Nós estamos casados com Cristo Jesus e a Ele nós devemos toda a nossa fidelidade. Romanos 7,4 vai dizer o seguinte para nós: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. O segundo elemento citado por Tiago é a carne. Nós vamos encontrar isso no capítulo 4, verso 1 e o verso 5. A carne aqui ela tem relação com a nossa velha natureza. A carne não é o corpo não é pecaminoso. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, verso 17, nós observamos que existem duas naturezas que estão conflitantes dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Nós temos uma natureza espiritual, uma natureza carnal. E o texto então de Gálatas 5,17 vai dizer: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Alerta aí do apóstolo Paulo para todos nós. E por finalizar, nós temos um outro inimigo terrível, o diabo. Ele vai nos colocar em oposição a Deus se nós assim formos enredados por ele. Capítulo 4 de Tiago, versos 6 e 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Tiago, nesse exato momento, meus queridos, nesses versículos que acabamos de ler, ele vai apontar para nós o caminho pelo qual nós podemos vencer o diabo. Primeiro, é preciso submeter-se a Deus. Não existe possibilidade de vencermos o inimigo se nós não nos submetermos a Deus, a sua vontade
ao seu querer e à sua palavra. Segundo, é preciso resistir ao diabo até o ponto em que ele se coloque em fuga da nossa presença. Por isso Tiago vai dizer: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Em terceiro, é preciso manter-se em intimidade e proximidade a Deus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Em quarto lugar, é preciso purificar as mãos, a mente e o coração. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Por isso Tiago vai dizer: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Em quinto lugar, é preciso lamentar quando o erro estiver presente em nós. Tiago então vai dizer que nós devemos lamentar profundamente. Entristeçam-se, nos diz o versículo 9. Lamentem e chorem. Aqui Tiago está nos incentivando a de fato sentirmos quando cometemos erros na presença do Senhor. Em sexto lugar, é preciso humilhar-se debaixo das mãos de Deus. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria em tristeza. Observe o verso 10. Humilhem-se diante do Senhor. E por último, em sétimo lugar, é preciso ser e estar apto para receber a misericórdia de Deus. E qual é o resultado? Quando nós vencemos o maligno, o Senhor nos exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará, nos afirma aqui Tiago. Vamos então para as aplicações do nosso estudo de hoje. Eu quero finalizar essa palavra no dia de hoje com uma pergunta muito importante. Como não estar em guerra contra Deus, afinal de contas? 3 dicas de ouro citadas aqui por Tiago. Primeiro, vença o sistema. Segundo, vença a sua própria carne. E por último, vença o diabo. O resultado de tudo isso, minha gente querida, podem ter certeza, é um resultado maravilhoso. E a nossa oração no dia de hoje? A nossa oração não poderia ser outra senão: Pai, nos ajude para que nunca entremos em guerra contra o Senhor. Ajuda-nos a vencer o sistema, a carne e o diabo. Amém? Vem comigo nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Celestial de nosso Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, graça e bondade. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, porque quem nos mantém de pé é o Senhor mesmo. Quem nos ajuda quando somos fracos é o Senhor mesmo. Quando o mundo tenta nos entorpecer, é o Senhor que nos alerta. Quando a nossa carne tenta falar alto, é o Senhor que nos aquieta. Quando o diabo se levanta contra nós, é o Senhor que nos dá discernimento para resistirmos ao diabo. E então o Senhor mesmo, através da nossa atitude, coloca ele em fuga. Porque Deus, pequeninos que somos, como poderíamos suportar tudo isso? Se não for o Senhor estendendo graça, misericórdia e bondade sobre nós, o que seria de todos nós? Eu quero te agradecer pelas vitórias alcançadas contra o sistema, contra a carne e contra o mundo. Eu quero te agradecer pelo dia chamado hoje, te agradecer porque o Senhor nos chama para viver em santidade. Obrigado porque Tiago tem nos ensinado muitas coisas, tem nos feito rever muitos e muitos valores. Nós te louvamos pela vida desse servo do Senhor, que registrou essas palavras de profunda instrução para todos nós. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Aquele pedido especial, compartilhe com alguém. Esta oração da manhã certamente vai ajudar alguém a vencer essa dificuldade que existe, que todos nós enfrentamos, e a manter-se alinhado com o céu, sendo amigo de Deus. Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima oração da manhã.